Hoje a gente vai falar sobre como criar uma MEI. Uma MEI é o microempreendedor individual com um CNPJ, ou seja, no final, quando você criar a MEI, no final da etapa você vai receber seu CNPJ online, empreender. Essa parte é só a primeira parte, tá? Do processo. Depois, dependendo do que você vai fazer, você tem que pedir autorização à prefeitura, alvará de funcionamento, do corpo de bombeiro, algum alvará ambiental, dependendo do seu ramo. Na questão online, a gente vai criar a MEI, mas aí você já consegue já fazer muita coisa. No caso, por exemplo, se você quer criar uma MEI, que é necessário para criar um consultório ou uma clínica de enfermagem, então a primeira etapa será você fazer a MEI, pedir autorizações à Secretaria de Saúde e algum órgão correlacionado, dependendo do produto ou do serviço que você vai fazer, mas de forma geral o que precisa inicialmente é criar uma MEI. Você vai criar a MEI, essa é a primeira etapa, aí de acordo com o seu negócio, você vai precisar de mais documentos, como alvará de funcionamento, de localização, documentação ambiental, dependendo da sua área você vai atuar. Se você vai abrir uma clínica de enfermagem, só você mesma vai querer que seja uma clínica, você vai precisar de autorização do RT, você vai precisar ir ao COREN, levar a documentação inclusive da MEI, da autorização da Secretaria de Saúde, dependendo do ramo que você vai fazer. Então a gente vai começar pela MEI. Então aqui na parte da MEI a gente vai falar duas partes. Uma parte vai falar passo a passo, do início ao fim, e a outra parte a gente vai colocar imagens que eu fiz print quando eu fiz uma MEI. Vamos colocar, porque não dá para ficar entrando no site do governo, do empreendedor, e ficar fazendo simulação lá, porque você precisa colocar seu documento, você precisa concluir o que você faz, né? Então não dá para ficar usando isso, fazendo um vídeo não. Então o que eu fiz? Eu tirei um print dos principais tópicos, na verdade foram todos, e a gente vai mostrar esses prints e comentar algumas coisas, mas assim, fazer a MEI em si é bem tranquilo, porque você na verdade vai entrar em dois sites e vai preencher seus dados e colocar algumas informações da sua empresa e sua. E você já vai, quando você autorizar, você já vai ter, eles vão te dar o parabéns que você criou seu microempreendedor individual, e você já vai receber, vai ter um download lá já para você baixar com seu CNPJ, com seu número. Então isso você já consegue na hora. Sobre a questão de alvará da prefeitura ou do estado, você tem que ver, se for serviço, é um que vai ceder e o outro vai ser o estado. Mas para isso você tem que ter criado a MEI primeiro, tá bom? E no caso da enfermagem ou do outro profissional de saúde, precisa do RT, então precisa ser registrado no conselho, né? Então a gente vai comentar aqui também, em uma outra aula, não nessa. Ou nessa a gente vai dar só uma ideia geral e comentar sobre a questão do RT, do enfermeiro RT, e que precisa estar ciente, porque vai ser responsável junto com o dono da empresa, que provavelmente vai ser você. Se é uma MEI não vai ter muito sonar, então você vai ser tudo, você vai ser o dono, você vai ser o responsável técnico, se você for criar uma clínica com consultório de enfermagem. Então vamos lá. Então, como criar uma MEI com CNPJ para empreender? Requisitos passo a passo de como criar. Então você vai ter que pegar seus dados pessoais, endereço físico e endereço eletrônico da sua empresa. Vamos supor, nossa ideia aqui é de criar um curso para internet, né? Então a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer o que? A gente vai criar um curso, vai criar um negócio para ser afiliado, trabalhar como afiliado. A gente vai criar um site com blog para usar isso. A gente vai mexer com o YouTube, vai fazer serviços online. O que a gente vai fazer? Então a gente tem que ter isso em mente. Então assim, o endereço eletrônico seria se vai ter um site, se tem ou não, não é obrigado a ter, tá bom?
Aí, muitas vezes, no caso da MEI, o endereço da empresa, muitas vezes pode ser o mesmo endereço da pessoa, principalmente a questão de empreender na internet, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Uma coisa importante, que tem algumas limitações: o limite de faturamento mensal e anual da MEI, tá? Então, assim, 81 mil anual e 6 mil e pouco mensal. Então, você tem que ter atenção nisso. Se você vai ter um negócio que vai ganhar mais de 7 mil reais por mês, aí você não se encaixa na MEI. Ou que ganha mais de 81 mil por ano, também não se encaixa. Então, você tem que ter atenção a isso. É difícil, eu sei, porque assim, você está começando, você nem sabe se vai dar certo ou não, mas assim, depende muito do seu investimento. Se vai investir muito dinheiro, provavelmente não vai investir para ganhar 6 mil até 6 mil reais, né? Então você tem que pensar, se você for para criar uma empresa, aí você nem vai ver essa aula, nem tem sentido. Mas o microempreendedor individual é até esse valor mensal e 81 mil anual. Então fica atento a isso. Você vai ter que ter as informações do nome fantasia, qual que vai ser o nome? Vamos supor, você vai criar um site e esse site vai ser de consultoria, por exemplo. Você pode abrir um site, você tem um domínio sobre uma área acadêmica, aí na área de urgência e emergência, quer fazer treinamentos online, presencial. Qual que vai ser o nome fantasia? Né? Foi o nome fantasia que é esse nome conhecido, né? Porque a razão social vai ser seu nome, né? Mas o nome fantasia vai ser aquele que você vai colocar no site, aquele que você vai fazer propaganda. Qual que é o valor de capital social? A gente vai comentar melhor sobre isso. Qual a ocupação principal da sua empresa? É serviço? É produto? É os dois? Porque pode aqui ser os dois. Se for indústria, não entra aqui, né? Se for produzir coisas de indústria, não é aqui. Aqui é para serviços e produtos, tá bom, MEI? Se você já paga o imposto de renda, então você vai precisar do seu imposto de renda do ano anterior, porque eles vão solicitar, não tem jeito. Se você paga, vai aparecer a opção lá de que você tem que cadastrar o seu imposto de renda, um ano, que seria o último, né? E um número lá, que é o código. Geralmente está na primeira página do imposto de renda. Você vai ver o número de dígito lá, seu número, se você vai digitar, tá bom? Como eu falei, quando você vai prestar um serviço, é o município que vai fornecer o alvará. Quando é produto, é o Estado. Tá? Hoje em dia é tudo online na maioria dos locais. Né? No Estado de São Paulo é assim, eu fiz o meu online e já consegui, tá bom? Aí depois tem que ir na prefeitura, confirmar algumas informações, tá? Mas você já consegue fazer aqui, a maioria das informações você consegue fazer e é automático. Quando você faz no site do governo, já vai direcionando para isso, tá bom? Então você vai só precisar confirmar algumas outras informações, porque dependendo do seu negócio. Se for eletrônico, tranquilo, você já tem o seu CNPJ, você já tem a empresa, né? Criou a empresa, tem o CNPJ, você pode vender o serviço, né? Então, assim, é mais tranquilo. E o produto também. Quando é online, é uma coisa. Você precisa fazer a MEI, você tem que fazer algumas coisas, mas é mais fácil. Se você vai ter alguma coisa física, aí você precisa de outra documentação dependendo do seu município. Então, não dá para eu falar a cada caso, porque de um município outro, essa parte de alvará, de funcionamento de empresa é diferente. E entre os estados é diferente e entre os municípios também. Mas uma coisa é certeza, quando você tirar aqui o MEI, que é do governo, você já vai sair com o seu CNPJ. Se for serviço online, você já pode começar a divulgar a sua empresa, já vai colocar o seu site, o site vai estar direitinho legalizado, já pode colocar o seu CNPJ no site. Você recebe o CNPJ depois que você termina a MEI aqui. Se for na área de internet, tranquilo, vai vender um produto eletrônico, algum produto físico mesmo, você vai criar um site com uma loja virtual, um curso, você faz aqui já direciona bastante. Mas se você for atuar, por exemplo, na área de saúde mesmo, eu vou abrir uma clínica de enfermagem, eu vou participar de um consultório de enfermagem, aí eu vou ter que ter minha MEI, né? Tem que ter, você vai ter que ter sua MEI. Aí já muda alguma coisa, porque você vai ter que ter isso e mais outras coisas. Porque a clínica você vai ter que ter atenção à questão se tem um alvará de funcionamento da Visa do município, né?
se tem outras necessidades, autorização do corpo de bombeiro, o valor de localização, de funcionamento. No caso da enfermagem, você tem que pegar todos os documentos que você já fez, tanto aqui no governo, que é a MEI, e tanto a parte da prefeitura, e depois você vai ter que levar todos os documentos e preencher alguns documentos lá no Corém do seu município, onde que você faz parte, se for um município pequeno, na cidade maior próxima, né? E levar todos os documentos e preencher ainda por cima. No caso, vai ter que ter um responsável técnico, um RT. Então, geralmente vai ser você, né? Mas aí a gente vai comentar em uma outra aula, tanto isso, como a questão de quais são as funções do RT. É importante você saber, tá bom? E quando é produto, é o Estado que fornece essa autorização. O site, você vai entrar somente em 2 sites, tá bom? Vai ser esse site que está escrito aqui, antigo.portalempreendedor.gov.br. Cuidado com os .org, .com, tem muito falsidade nessa área, então digita o nome completo mesmo, tá? Nesta aula eu vou explicar o passo a passo sobre como abrir e a questão de emitir nota fiscal. Vamos fazer a MEI então agora, vamos iniciar. Então assim, ó, o site é essa figura, mas muda muito, mas assim, é guardar a URL, né? Aí você vai na segunda parte, que é formaliza-se. Aqui, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente está ainda portal. Se você já tem, você vai colocar aqui. Se você já tem, você vai colocar seu CPF aqui. Como você não tem, você vai criar sua conta no governo. Você não tem uma MEI ainda, então você vai clicar aqui, tá bom? Requisitos: seus dados pessoais, como foi falado, um endereço eletrônico. Como eu falei novamente, eu vou repetir: leia as regras de faturamentos, outras regras que pode ter, para você estar bem ciente, tá bom? Como muda muito, não dá para eu falar uma, porque talvez na hora que você fazer esse curso não tenha essa regra mais. Então, sempre leia no site as regras que quem é empreendedor individual tem que ter para se cadastrar, tá bom? Depois, se você fazer alguma coisa errada, você vai ser pego depois, você vai pagar multa. Então, assim, faça correto. Você não pode, uma coisa assim que por enquanto ainda mantém, você não pode ser sócio de uma empresa, tá? Para você criar uma MEI, então tenha atenção a isso. A questão do limite de faturamento eu já falei, mensal e anual. Então, eu pretendo fazer consultoria. Então, o que eu fiz? Eu criei um site que chama jmeajuda, como está escrito aqui, .com, e fiz o cadastro no MEI, como o nome fantasia seria jmeajuda. Então, esse site vai falar sobre questão de consultoria, que eu dou na área de educação, na área de urgência e emergência, na área de bioestatística, de metodologia, saúde pública. Essas são as áreas que eu dou consultoria. Então, no site que eu criei, tem até uma loja virtual que mostra isso, sobre essas consultorias que eu tenho. Então, é o jmeajuda.com, que é o site. Uma outra MEI, você pode ter várias possibilidades, né? Nessa MEI, por exemplo, eu posso criar um MEI com vendendo produto e vendendo produto e serviço. Então, a partir dessa MEI eu posso ter vários sites se eu quiser, vendendo produtos e serviços. Então, aqui eu fiz isso. Aqui seria a parte de consultoria. Aqui eu criei esse site para vender cursos online, tá bom? Aqui eu criei esse site jmeajuda.com para criar uma loja virtual de materiais e artigos relacionados à saúde, né, e à enfermagem. Então chama Loja Med. Esse é o site, lojamed.jmeajuda.com. Aí eu também criei uma loja de produtos de informática e de internet para vender plugins, vender materiais de informática, de marketing digital, entre outras coisas. Então eu criei também um site, infonet.jmeajuda.com.
E então, eu criei a minha MEI, eu posso ter vários sites se eu quiser. Então aqui, você pode ver que aqui é um serviço, né? E aqui são produtos que eu vendo. Com uma MEI só eu posso fazer isso, tá? Eu dei os exemplos para vocês entenderem que seria os nomes fantasia. Então, isso aqui é um nome fantasia, isso aqui também é, isso aqui também é, isso aqui tá. Mas você pode, por exemplo, usar um nome só fantasia para os dois, para o serviço e para o produto. Você pode. Aqui eu mostrei para você que tem essas várias possibilidades que você pode fazer. Então você não fica refém de ter um MEI e ter um site. Você pode ter outros sites. O que você tem que ter atento é o que você vai prestar. É uma consultoria? Você tem que estar atento ao que você vai fazer. Você vai vender produtos ou você vai vender serviços ou vai vender os dois? No meu caso, se eu fiz, eu coloquei como eu ia vender os dois. Serviços e produtos, tá bom? Então, dei os exemplos. Por capital social. Que é uma parte que pergunta lá, que você vai falar quanto você vai gastar para você abrir essa empresa. Geralmente a gente coloca valores baixos, não se colocar valores altos não tem sentido ser MEI, seria outra categoria. Então assim, geralmente as pessoas que eu já ouvi falar, eles colocam um valor de R$1.000. Você é microempreendedor, R$1.000, R$2.000, você vai gastar assim, com o que? Geralmente você vai ter o computador, você vai gastar com recursos pequenos, comprar um plugin, comprar um tema, se for no caso da internet, né? Se for no caso de uma clínica, aí você vai ter uns gastos maiores. Mas sim, só cuidado de não colocar valores muito altos para querer criar uma MEI, porque não justifica, né? O lucro até R$81.000, você vai colocar que você vai investir R$80.000 de cara, então assim, já não tem muito sentido isso. Então assim, coloca valores a menos 5.000 para não ser muito discrepante, né? Geralmente vai ser isso mesmo, se você iniciar, você vai gastar mais ou menos isso, né? Então, pesquisa sobre a área de ocupação principal e secundária, a gente vai falar mais sobre isso. Aqui é sobre como você vai ser o seu, aqui vai ser como você vai ser o seu negócio de venda de produtos ou de serviço, ou ambos, né? Preenche com calma a área de ocupação, existem muitas opções. Então, assim, eu tenho uma apresentação de slide que mostra tudo, mas assim, a intenção de gravar esse vídeo é mais com alguns pontos críticos, como esse aqui, que poderia gerar dúvidas. Essa parte aqui, ocupação, não tem que ser exatamente, se tiver lá, são muitas opções. Se tiver exatamente o que você quer, tudo bem, você clica mas assim, muitas vezes não vai ter, porque é microempreendedor individual, é MEI. Então assim, é mais questão de serviço braçal, mas tem possibilidade de encaixar, por exemplo, de serviço online, você colocar como professor particular, entendeu? Então assim, professor particular ainda tem várias possibilidades. A questão de você falar... Você vê, professor particular, você dá aula, você pode ser aula, consultoria, treinamento. Então, se você quer prestar um serviço, tem, dentre as outras possibilidades, você está citando uma, professor particular pode se encaixar, porque não tem que ser exato, tem que ser aproximado. Você não pode criar um produto e dar um nome de serviço, isso não tem como. Mas assim, você vai ter que ver. Se você quer dar aula, se você, eu quero fazer um treinamento sobre urgência e emergência, não vai ter esse termo lá. Lá não vai ter, lá é muito geralzão. Mas o termo professor particular tem. Então você é isso, né? Alguém vai pagar para você dar uma aula, ensinar um conhecimento. Não é aula, mas é treinamento. Mas assim, a ideia dá para você entender. Então assim, existe, no caso, muitas opções, muitas vezes, mas muitas vezes, no meu caso mesmo, eu não coloquei exato do meu produto ou do meu serviço. Eu coloquei por aproximação. E para vocês, se vocês são da área de saúde, vai ser a mesma coisa, tá bom? E uma aproximação interessante seria professor particular. Para quem quer prestar consultoria, quem quer dar aula, quem quer fazer treinamento, porque assim, é você ensinando para alguém. Então essa é uma dica que eu estou te dando. Que talvez você, não consegui, não tem nada que na minha área, mas assim, não precisa ser exato, pode ser aproximado, tá bom? Só tenha atenção que tem muita opção, vai com calma que você pode achar uma exatamente o que você quer. Como eu já falei,
Então tem a ocupação principal e a secundária. Então assim, qual que é a principal? É isso, e você pode fazer algumas coisas. Eu coloquei lá, por exemplo, eu quero fazer um de produto, mas eu posso, por exemplo, eu quero vender produtos. Não tem que ser um tipo de produto. Eu posso, eu coloquei produtos na área de saúde, produtos na área de informática, de marketing, ou qualquer outra área. Não tem que ser somente um, entendeu? Então fica atento, você vai ter várias opções que você pode colocar lá. A última vez que eu fiz, poderia colocar até 15 secundárias. Principal é somente uma, mas secundária podia até 15, tá? Então vamos lá, o passo a passo que eu tinha dito que eu dividi. Uma parte que eu dei uma introdução, né? Agora eu vou citar os 9 passos que vai ter dentre os dois sites, depois eu vou mostrar os prints das imagens. Então entrar no site, clicar em formaliza-se, depois você vai ser direcionado para o site do governo. Lá no site você vai ter é muito simples, né? Dados pessoais você vai cadastrar, você vai validar esses dados, depois vai habilitar e cadastrar a senha. Habilitar e cadastro é a questão de que eles vão mandar um e-mail para você, uma mensagem no seu telefone para confirmar que você é você mesmo. Eles são bem chatinhos, tá? Então assim, então você vai ter que confirmar o e-mail e bem possivelmente confirmar o telefone, tá? Muitas vezes é necessário confirmar os dois, na maioria das vezes, se não tiver atualizado. Então, depois disso, você vai voltar. Então, a gente estava no site do governo, você vai voltar para o site do empreendedor. Você entendeu, né? Você entrou no site do empreendedor. Aí, como você não tem a MEI, você vai ser direcionado para o site do governo para colocar os dados. Depois você vai voltar para o site do empreendedor. Aí lá você vai colocar seu CPF e sua senha que você fez, né? Como a gente falou naquelas 4 etapas. E vai iniciar a parte de formalização. E preencher os dados da sua empresa e os seus, tá bom? Colocar o nome fantasia, colocar o que você vai investir, entre outras informações. Aí depois você vai confirmar, eles vão te dar 3 opções lá que você vai clicar que autoriza, que é relevante, e já você autorizou, você vai já ter o parabéns se você tem sua MEI e já vai ter você já vai ser direcionado para uma área que você já vai poder fazer o download do seu CNPJ. Você vai ter umas informações lá e vai ter a numeração sua, que é o seu CNPJ e o CPF da sua empresa, né? A analogia é essa. Você vai poder já vender, emitir nota fiscal, por aí vai. Uma outra coisa, você vai fazer isso, aí você pode ter online e físico. Se for online, já pode começar a trabalhar, né, tranquilamente com sua loja virtual, seu curso, treinamento. Se for alguma coisa física, você tem a questão das autorizações do estado e do município e outros órgãos que pode precisar, como o COEN, a gente falou no caso do enfermeiro. Então, atenção, uma coisa, para a área de saúde, que a gente falou que tem a questão de algumas peculiaridades. A gente já falar nisso.